Olá, seja bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a Gestão de Risco e Desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique com o episódio de hoje, Deslocamentos Forçados. Olá, meu nome é Silene Victor, eu sou jornalista da área de ciência e também de meio ambiente. Sou professora titular do programa de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo e professora da Faculdade Paulus de Comunicação. É um prazer participar deste primeiro episódio do podcast, e neste diálogo com a pesquisadora e cofundadora da RESAMA, que é a Rede Sul-Americana de Migrações Ambientais. Érica. Obrigada, Silene, pela apresentação. Espero que a gente tenha hoje um bom diálogo. Eu trabalho com o tema das migrações ambientais há exatamente 15 anos, 10 anos com a RESAMA, sou doutora em Direito Internacional, mestre em Direito Público com enfoque em Direito Ambiental. Sou doutora em Direito Internacional pela USP e mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria de contextualizar o nosso diálogo, Érica, trazendo algumas questões, primeiro, num panorama internacional, e no momento em que a temática, aí nós vamos discutir, é importante fazê-lo, discutir as nomenclaturas que são usadas, até como pesquisadoras, nós sabemos a limitação dos bancos de dados que nós temos hoje disponíveis, as informações, também por uma questão de metodologia e de terminologia. Primeiro, como buscar e compilar essas informações, e depois o que eu chamo de desastre, um fenômeno que vai provocar uma situação de anormalidade num determinado local, é um desastre, mas se ele se estende por outras localidades, é o mesmo desastre. Como que eu trabalho com essas terminologias? E aí eu tenho uma estatística, Érica, que eu gostaria de dialogar aqui, de discutir com você, que é do Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos. No ano de 2019, não acumulado, então, portanto, deslocamentos novos, foram registrados 33,4 milhões de deslocamentos internos. Então, para quem nos ouve, é importante dizer o que é o deslocamento interno. É quando a pessoa ela é obrigada a sair da sua casa, do seu vilarejo, do seu bairro, da sua cidade, às vezes até do estado, mas ela continua dentro do próprio país. Ela não ultrapassa a fronteira. Em 2019, esse total de 33,4 milhões foram provocados por conflitos e guerras, 8,5 milhões deles. Então, desse total, conflitos e guerras responderam por 8,5 milhões, atingindo 50 países. E 24,9 milhões, ou seja, 3 vezes a estatística do deslocamento por guerras e conflitos, foram provocados por desastres distribuídos em 140 países. Este é o índice mais alto registrado desde 2012. Então, eu gostaria que você comentasse, por gentileza, tanto essas estatísticas quanto essa face da crise humanitária provocada pelos desastres. É bem importante trazer essa face dos desastres para as crises humanitárias, porque os desastres vêm se repetindo a cada ano como uma boa parcela, uma boa fatia dessas grandes crises, Mas primeiro eu gostaria de comentar a estatística, uma estatística bastante preocupante, Silene, e se a gente for voltar atrás,
né, nas estatísticas que são produzidas pelo EDMC, que utilizam dados disponíveis nos países, então é o que tem disponível, a gente vai verificar que, de uma forma geral, essa é uma tendência, que os deslocamentos internos por desastres sejam em maior número que os deslocamentos por conflitos. Mas a gente, de fato, não vê, do ponto de vista global, inclusive, né, boas práticas nesse sentido, no sentido de cada vez mais ser uma prática e uma política a incorporação dessas diretrizes, né, que compreende não apenas essas normas, mas também o modo de fazer essa governança, de gerir esses deslocamentos, porque a gente precisa ter em mente, né, que o deslocamento tem um ciclo, né, tem origem, tem trânsito, tem destino, ele tem, né, um ciclo, e é preciso compreender esse ciclo para poder tratar suas causas estruturais e não apenas as suas consequências. Então, para mim, é extremamente revelador, né, e eu arrisco dizer que esses dados que estão disponíveis são subdimensionados, porque em muitos países a gente não considera, por exemplo, a categoria do deslocamento, tecnicamente falando, e, além disso, nem todos os eventos estão computados, né? Nem todos os eventos estão presentes nesses dados. Em princípio, eu chamo a atenção para essa questão dos dados, né? Sem dados confiáveis, né? Que revelem uma determinada exatidão, e que sejam desagregados, que nos permitam entender e compreender que tipo de grupos são mais afetados, é esse elemento que faz com que é muito necessário para a gente estabelecer políticas. Então, a gente precisa enfrentar essa questão dos dados, do aprimoramento da coleta e da produção desses dados em relação ao deslocamento. É uma demanda internacional, que se a gente for pensar, a falta de uma categoria reconhecida, né, formalmente, também dificulta a contagem, né? A gente tem, por exemplo, uma estatística para refugiados, né? A gente tem estimativas para os deslocados. Isso é importante a gente ter em mente também, e possivelmente subdimensionada. E alguns eventos, né, não são todos os eventos que nos permitem visualizar muito bem o fenômeno do deslocamento. Então, e aqui nós temos, então, um dos pontos que conferem maior complexidade à questão dos grupos que migram em decorrência de desastres, porque como eles não ultrapassam territórios, os esforços que nós temos visto, inclusive de proteção a esses grupos, e aí eu queria continuar nessa discussão, quem são as pessoas que migram? No caso do deslocado por desastre, a complexidade está exatamente em que ele vai depender da proteção do mesmo Estado. A pessoa ela não sai do país, então ela continua dependendo da proteção do Estado, que de alguma forma, né, nesse processo que eu chamo de ciclo de vida, né, do deslocamento, meu foco, né, é no deslocamento, existe um ciclo de vida desse deslocamento. Então, ocorre o desastre e essa pessoa é desabrigada ou desalojada. Então, o que eu gostaria de comparar com a questão do refugiado é que o reconhecimento dessa nomenclatura, dessa terminologia refugiado e da proteção internacional que tem, no caso do deslocado interno por desastre, eu te pergunto como, né, especialista também na área do direito internacional, que proteção que teria para ele, ainda que ele é o deslocado interno. Então, assim, que marcos internacionais nós temos que, de alguma forma, orientem os Estados-membros, né, da ONU que adotaram tais marcos para proteger essa população, que é uma população formada por crianças, por mulheres, por idosos e pessoas com deficiência, né? Então, grupos, né, vulneráveis dentro desse grupo de maior vulnerabilidade. Existe uma série de desafios que a gente precisa ter em mente, né? São princípios orientadores, então não são vinculantes, né? A gente tem também a questão da nomenclatura, que até hoje não se decidiu pela nomenclatura, e isso tem uma série de implicações, né? Existe uma série de dilemas em torno da nomenclatura, né? Mas o fato é que a gente se encontra ainda, do ponto de vista global,
e do ponto de vista dos instrumentos internacionais de caráter vinculante, sem essa proteção do ponto de vista vinculante. O Acordo de Paris, ele traz disposições gerais em relação ao respeito aos direitos humanos dos migrantes, né? Existe uma força-tarefa, né, sobre o tema do deslocamento dentro do Mecanismo Internacional de Varsóvia, que trata das perdas e danos, mas o fato é que a gente ainda precisa ver os desdobramentos disso, né, na prática, né, para que a gente possa tentar buscar, né, a agenda climática efetivamente como um instrumento. Mas eu volto novamente à questão dos dados, né? Você me perguntou quem são esses grupos, né? A gente não tem dado desagregado para isso. Não existe o dado desagregado que me permita dizer que em determinado estado, em determinada situação, tantas mulheres foram afetadas, tantos idosos, tantas crianças, tantas pessoas com deficiência foram afetadas naquele determinado desastre. Sequer, né, eu consigo verificar, eu consigo vislumbrar nessa base de dados o início e o final do desastre. Então, você está me perguntando aí para onde elas estão, dentro desses dados que estão disponíveis e que estão sendo utilizados, né, nos relatórios internacionais. Isso, inclusive, foi uma pergunta do ITMC para nós, né, se a gente poderia responder quando cada evento finaliza. Eu falei que dentro do que estava disponível, não. Né, do ponto de vista de uma escala temporal, então a gente precisa ter um olhar em escala também, para acompanhar justamente o ciclo do desastre, né, e dos seus impactos, né, sobre indivíduos e grupos, né, sobre esse potencial, né, de deslocamento e de retorno também, a determinadas situações em que é possível aquele retorno e algumas situações em que não vai ser mais possível ficar naquele local. E não há, dentro dessa base que a gente pesquisou, esses elementos para que eu possa afirmar quais são os grupos exatamente e quem são, onde estão, quantas são. Então, eu lembro que quando eu iniciei os meus estudos, né, em 2005, eu fiz como se fosse como visitante, como visitante internacional numa organização que foi super pioneira, né? Recentemente eu voltei a falar com esse meu mentor, que é holandês, né? E ele falava, me diga onde elas estão, né? A gente precisa ter esses elementos. Quem são, né? Onde estão, quantos são? E a gente ainda é uma demanda, né? Esse tipo de dado. Então, o que a gente tem é desabrigados, desalojados, evacuados, relocados, né? E a gente não tem uma metodologia, né? A gente não tem uma metodologia, estou falando isso da região, né? Uma metodologia que permita essa comparação, né? Cada país tem uma forma de aferir esses dados. Realmente juntar os esforços e considerar. Eu acho que a agenda de redução de risco de desastres, a agenda dos desastres, é uma agenda muito importante, né? Porque se a gente for pensar em todo o negacionismo relacionado à mudança climática, já o desastre é muito difícil da gente negar, que aquele fenômeno acontece, que causa impacto sobre as pessoas. Então, eu sou otimista em relação a essa agenda. Eu acho que tem um campo muito bom para explorar, né? Mas faço aqui um apelo, né, aos cientistas que a gente traduza mais esse conhecimento e que a gente faça essa vinculação, né, dos impactos da mudança climática sobre a mobilidade humana. Isso é mais do que urgente para se dar um impulso necessário para que a gente resolva essa temática, seja por uma categoria mais ampla ou uma terminologia mais específica em relação a esse fenômeno, tá? Porque eu acho que hoje boa parte das discussões gira em torno da dificuldade por ser um fenômeno multidimensional, né? A mobilidade humana, a dificuldade de se estabelecer, né, essa vinculação entre mudança climática e mobilidade humana. Para mim, né, a gente precisa considerar esses gatilhos sem os quais as pessoas não se moveriam, por exemplo, ou os gatilhos pelos quais que determinam de uma forma mais imediata esse deslocamento. Então, desde a minha tese, né, que eu comecei a estudar em 2005, mas eu comecei a minha tese em 2007, eu usei um pouco dessa questão dos gatilhos para explicar por que eu entendia que era uma categoria específica, né, muito embora essa questão ambiental ela não apareça isolada e ela não deve aparecer isoladamente, até para permitir
esse enfrentamento do tema de uma forma integrada, multidimensional, multiagenda. Perfeito, Érica. Eu, ouvindo agora os seus argumentos, as explicações, um ponto me chamou a atenção quando você fala focar principalmente, né, no ciclo de vida dos desastres. E aí, se nós pensarmos, né, quem está nos ouvindo, refletir, né, sobre, bom, a pessoa ela é obrigada a sair daquela casa, daquele bairro, né, ou às vezes até daquela cidade, e a criança, né, então os filhos saem da escola, perdem a vaga na escola, a pessoa perde aquilo que nós chamamos de sentimento de pertencimento, né, nós pertencemos aos locais, porque nós somos sujeitos, né, formados por identidades culturais, então há uma série de violações nesse caso, pessoas perdem o emprego, acesso a serviços básicos, como de saúde, e nós não acompanhamos esse ciclo de vida, e que não é só provocado pelos desastres, a complexidade que envolve o tema do deslocamento, porque ele não ocorre apenas em decorrência dos desastres, e as estatísticas, que são os dados disponíveis que nós temos, são das populações que migraram em decorrência dos desastres, mas nós não temos daqueles que migraram em decorrência de uma ação do Estado numa determinada, porque nós aprendemos, né, com o laboratório de gestão de riscos da Universidade Federal do ABC, eu particularmente como pesquisadora, mas principalmente como jornalista, a não chamar de área de riscos, mas áreas que têm setores de riscos divididos em R1 ao R4. Então, diante de um setor de R4, é muito comum a ação culminar com a remoção. E essa população que vai receber o auxílio aluguel, ela desaparece, ela se torna invisível, né? E aqui é que nós vamos dizer, quanto maior a invisibilidade desses grupos em situação de vulnerabilidade, maior a chance, né, de estarem, portanto, né, diante do risco de violação generalizada de direitos humanos e civis. Para a gente encerrar, eu queria te ouvir do ponto de vista da nomenclatura, da terminologia, da construção de bancos de dados. Então, qual é, a partir da tua perspectiva, né, da tua experiência como pesquisadora, que caminhos nós poderíamos trilhar juntando o Estado, né, a Defesa Civil, a comunidade científica e jamais deixarmos de fora as lideranças comunitárias que vivem diariamente essa problemática? Eu acho que a gente precisa pensar, Silene, de uma forma em construção coletiva e articulada. Dados, existem muitos dados sobre a perspectiva dos eventos, né? Dos eventos, dos fenômenos. Eu acho que a gente precisa colocar a tecnologia justamente a serviço, né? A serviço das comunidades e conhecer mesmo essas distintas realidades. Eu acho que a gente não pode pensar em política sem pensar nos seus beneficiários, né? E nesse sentido, incorporar o conhecimento comunitário é absolutamente fundamental. Eles conhecem muitas vezes o território muito melhor de quem os atende na emergência. Eu acho muito importante a gente pensar nos dados, né? Justamente para visibilizar e visualizar, né? Obviamente protegendo a privacidade das pessoas, né? Produzindo dados seguros, porém a gente precisa saber quem são essas pessoas, né? Até porque se a gente pensa em redução de risco de desastre, a gente tem que pensar também, né, que o desastre é uma construção social, né? Mas também que existe gatilhos sociais, né? Existem impactos sociais, impactos culturais, impactos políticos, institucionais, mas que existe um gatilhozinho ambiental aí, que a gente faz que faz com que aquela população fique sem uma opção, né? Existem mapeamentos de áreas de risco, existe mapeamento de territórios mais fragilizados e mais vulnerabilizados. Isso precisa ser considerado no desenvolvimento de políticas, inclusive as assistenciais e as sociais que já existem, né? E isso precisa ser desenvolvido em conjunto com a comunidade, porque já existe uma situação de invisibilização prévia. Se a gente não inclui
né? Se torna muito mais difícil a construção de construções que não gerem novos conflitos. Então, eu acho que a experiência local, ela precisa ser feita, ela precisa ser bem observada para inspirar, né, para inspirar formuladores de políticas e tomadores de decisão. Para encerrar, eu não acredito em políticas que a gente não escute os beneficiários, né? Em políticas só de cima para baixo. Sem escuta e sem ouvir as demandas, as soluções elas podem ser mais caras e menos efetivas. Muito bom, sempre um prazer ouvi-la, Érica, e eu fui, quando você fala, né, da nomenclatura, eu me lembro de uma comunidade aqui em São Paulo, que, por resultado depois de uma decisão judicial, houve um deslocamento de mais de 1.500 famílias, né? Isso aconteceu em janeiro de 2018. E é interessante quando nós ouvimos a palavra removido, porque semanticamente, né, trabalhando na área da comunicação, as palavras, assim como as imagens, né, elas transmitem muita informação e outras mensagens. O removido dá o entendimento de que o problema terminou. Então, quando nós perguntamos, a senhora se lembra de algum vizinho? Não, ele foi removido. Né? Ele foi removido significa ele foi tirado dali, ele foi tirado da frente. Né? E o deslocado, né, a própria semântica remete a uma ideia de continuidade. Né? Ele foi deslocado dali. Ele foi deslocado dali para onde? Né? Então, esse ciclo de vida do deslocamento por desastres ou por mudanças climáticas, ele continua. Eu acho bem importante a gente também considerar, né, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais, né, como em distintos contextos, né, em que grupos e comunidades vivem, né? Precisamos olhar para essas possibilidades e ver como também superar, através também da questão ambiental, do tratamento da questão ambiental, essas invisibilidades. Meu background é ambiental, então eu vou sempre defender, né, que as grandes crises, né, ambientais, elas têm um fundo econômico, né? O ambiente está diretamente relacionado com a possibilidade de serviços ambientais, e através da conservação e através da preservação desses serviços ambientais que existem muitas soluções, que se fala hoje em soluções baseadas na natureza. Não é à toa que a gente fala em solução baseada na natureza, né, nesse potencial, né, que o ambiente, nesses recursos que o ambiente oferece. E isso também está diretamente relacionado à quantidade de desastres. Né? A gente sabe que a diminuição de áreas de proteção e de preservação, ela pode incrementar o número de desastres. Então, eu acho que a gente não tem como dissociar, né? Não tem como isolar, mas não tem também como não considerar um gatilho ambiental aí, que permita que a gente observe esse fenômeno, observe o impacto sobre as pessoas e também, se é possível, um retorno mais digno e mais seguro, e se há essa possibilidade ou não. Né? Eu acho que a agenda ambiental ela tem um escopo muito amplo, né? E ela precisa dialogar com essas diferentes agendas, desde o desenvolvimento, a agenda urbana, a agenda de redução de risco de desastres, né? Mas que as pessoas também estejam no centro dessa discussão. Não só o evento em si, ou um ambiente degradado, mas quem faz parte também daquele ambiente que muitas vezes é dissociado dele. Muito bem. Bom, é sempre difícil terminar, né, esse diálogo, essa discussão. Então, um prazer falar com a pesquisadora Érica Pires Ramos, uma grande referência nessa área, sempre, né, um prazer aprender com você. Agradeço a oportunidade de estarmos juntas mais uma vez, né, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos e a todas que seguiram nos ouvindo. Você acabou de ouvir Deslocamentos Forçados, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a Gestão de Risco e Desastre no Brasil. Uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional,
por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até o próximo episódio!